imunidade. Yes, baby! Sistema aí imunológico, defesas contra antígenos, contra agentes patogênicos. O que é tudo isso? Vamos lá? Primeiro, antes de mais nada, Chuchu, vamos do começo? Nossa, então nós vamos do começo mesmo. Calma. Vamos acompanhando. Qualquer coisa me interrompa, faça perguntas ali no chat, Chuchu, que eu em algum momento paro, porque a aula é longa mesmo, tá bom? Então, bora lá. Começo. Quando a gente fala de defesa do nosso corpinho, a imunidade, vamos dividir ela, pelo menos por enquanto, dividir em dois tipos. Depois a gente pode ir subdividindo aqui embaixo, mais flechinhas, né? Mas calma, vamos assim, ó. Primeira e segunda linha de combate do nosso organismo. Você percebe que a chamada primeira linha de combate, por exemplo, a pele. A pele, ela é uma primeira linha de combate contra a entrada de agentes que te fazem mal, agentes patogênicos, antígenos de maneira geral. Claro que ela é uma proteção. Então posso falar que ela faz parte da minha imunidade, a própria pele, por ser uma barreira física contra a entrada de micróbios, etc. Sim, cara. Você já nasceu com ela, não é verdade? Ou você teve que entrar em contato com o vírus, ou com algum, sei lá, antígeno qualquer, para criar sua pele. Não, fi, não é adquirida. Tá, é uma imunidade inata, natural, que eu já nasci com ela, mas vai ter também a adquirida ou adaptativa, que inclusive é mais específica, né? Daqui a pouco, quando eu tomo contato com o mal, aí eu vou lá e me organizo numa imunidade adquirida. Mas a pele não, a pele faz parte de uma chamada assim, cara, imunidade que eu já nasci com ela, que é inespecífica, cara. Não é específica contra tal agente patogênico, não, é geral, né? É geral, uma proteção geral. Assim como o ácido do nosso estômago, o pH da vagina, que é ácido também, cara, tentando já como uma primeira linha de combate, eu já nasci com tudo isso, Chuchu, é imunidade inata, natural. Tentando com aquela acidez, seja do estômago ou do canal vaginal, combater alguns agentes patogênicos que possam se instalar ou chegar ali, não é verdade? Então você já percebeu do que se trata essa primeira linha de combate. Até a cera da produção de cera na orelha já é uma defesa ali, né, na entrada do ouvido e tudo mais, os cílios do nosso respiratório, é tudo que eu já tenho desde nascença, né, e que vai me ajudar, peraí, na imunidade, na defesa. Macrófagos fazendo fagocitose, aquelas células, aqueles glóbulos brancos, cara, que vão fagocitando tudo quanto é corpo estranho que entra em você, certo? Ele atira para tudo quanto é lado do macrófago, entrou, é esquisito, ele já vai lá, engloba, tem, fagocita, tenta destruir. Agora, a adquirida, esta que é a segunda linha de combate, nos interessa mais para essa aula. É aquela que vem com a produção de anticorpos ou não, uma resposta que não é humoral, não é com produção de anticorpos, é uma resposta também específica a algum antígeno que entrou no meu corpo, mas é uma resposta celular, célula a célula, não com produção de anticorpos. Érica, não entendi essa parte aqui, ó. Então vamos lá, a nossa aula vai ficar girando em torno disso daqui. Cuidado que isso vai aparecer de novo, resposta humoral e resposta celular na nossa tela, e eu vou te lembrar desta primeira tela. Falar, lembra lá na primeira tela? Resposta humoral, produção de anticorpos, ou resposta celular, célula a célula, como ela é específica, tá vendo aqui? É adquirida, você não nasce com ela, você entra em contato com o antígeno e vai fazer os anticorpos, ou vai fazer um trabalho célula a célula contra o anticorpo, tá bom? Cuidado que isso daqui a gente ainda vai falar bastante, você que não entendeu, calma que eu chego lá, certo? Então temos aí uma inata e uma adquirida imunidade no nosso corpinho. Outra coisa que a gente precisa saber como base, Chuchu, na verdade aqui é relembrar, revisão sobre anticorpos especificamente. Essa arma de defesa que a gente conhece como imunoglobulina. Então é sinônimo? Anticorpos ou imunoglobulinas, se preferir IgO, imunoglobulinas, é a mesma substância aqui para o ensino médio, a gente trata como sinônimo, tá bom? Então são proteínas de defesa. Fazendo parte daquela chamada resposta humoral lá, adquirida humoral?
Calma que a gente vai trabalhar com esse termo ainda. Quem eram mesmo os anticorpos, proteínas de defesa? Eu lembro, Érica, que lá na aula de proteína, já faz tempo que eu tive essa aula de proteína, mas aqui a gente está revisando rapidão, que ele tem um formato de Y, o anticorpo. E isso, inclusive, você deve lembrar que essa proteína de defesa anticorpo, ou se preferir imunoglobulina, tem aí 4 cadeias, 4 sequências de aminoácidos. Afinal, isso aqui, ó, esse anticorpo, ó, é uma proteína. E proteína é feita do quê? Aminoácidos. Então, eu tenho aqui, ó, essas sequências de aminoácidos que eu aqui no geral chamo de cadeias, né? São cadeias de aminoácidos, 2 cadeias leves, que são menores mesmo, ó, molecularmente falando, elas são mais leves, e as 2 cadeias pesadas, mas lembre-se que são sequências de aminoácidos que nós temos aqui interligados, já que isso aí tudo, anticorpo, né, é proteína e ela é feita de aminoácidos. São 4 cadeias, né, 4 sequências de aminoácidos aí, 4 cadeias de aminoácidos, fazendo parte da nossa resposta à imunidade humoral daqui a pouco, tá bom? Por que vocês chamam de resposta, ele faz parte do anticorpo, essa proteína aí? Não é célula, veja que é uma substância, é proteína. Proteína, isso não é célula de defesa, isso é molécula, é proteína, feito por célula. Quero saber qual, daqui a pouco. Célula faz essa proteína aí, anticorpo, essa arma. Mas anticorpo, pelo amor de Deus, não é célula, tá? Mas por que você fala que eles fazem parte da imunidade humoral? Porque eles ficam nos líquidos, nos humores. Já ouviu essa expressão? Do nosso organismo. Líquidos e secreções ficam no sangue, na saliva, no leite materno, na nossa linfa, nos líquidos, nos humores. É lá onde eles ficam, os anticorpos, que são, de novo, proteínas, portanto, não são células. Tá aí para quem quiser relembrar o aprofundamento da aula de proteínas, sobre especificamente proteínas de defesa e anticorpos, ó, daquelas 4 cadeias que, relembrando, né, isso aqui é revisão, Chuchu, que os anticorpos apresentam, ó, eu posso dividir em regiões, certo? Mas isso não interessa para a gente agora, espera um pouquinho, vamos para frente, senão a gente não sai da revisão, tá? Bora começar a aula de hoje de verdade. Relembrei quem são anticorpos, são proteínas de defesa, e eles trabalham contra os chamados antígenos. Vocabulário básico, então, aqui, Chuchu. Eu falei em antígeno, eu falei em qualquer corpo estranho que esteja no seu corpo, que os anticorpos vão tentar combater as proteínas de defesa. Então, eu falei em antígeno, eu posso falar em quê? Um agente estranho qualquer, pode ser como aqui, ó, eu tenho uma bactéria, tá vendo? A bactéria por si só já é um antígeno no meu corpo, né, um corpo estranho, a bactéria, mas as substâncias, as toxinas que essa bactéria faz, também é antígeno. Então, muitas vezes, o anticorpo, aqui, ó, formato de Y, tá vendo os anticorpos? Eles estão indo tentar combater o próprio antígeno ou uma substância que vem dele, que também é um antígeno, uma toxina que vem da bactéria tem que ser combatida. Então, os triangulinhos aqui, as toxinas liberadas pela bactéria, ó, também são combatidas pelos anticorpos. Às vezes, cara, a toxina que sai da bactéria é mais perigosa do que ela própria, sabe? Então, aqui você tem alguns agindo já na própria bactéria, e aqui você tem a representação de alguns agindo na toxina que veio na substância produzida pela bactéria, tá bom? Então, é antígeno de qualquer maneira, a própria bactéria ou a toxina que ela liberou no teu corpo, é um antígeno. Como antígeno é toda e qualquer substância aí que ativa nosso sistema imunológico, né? Uma substância estranha ao nosso organismo, eu posso falar que uma simples proteína de vírus, né? Uma proteína dele é um antígeno, ou ele como um todo, certo? Mas, então, veneno, ó, veneno é um antígeno. Ó, outros tipos de antígenos, fungos ou substâncias que venham dos fungos, protozoários, bom, aquilo que está ativando o seu sistema imunológico. E nessa representação aqui, eu vejo, por exemplo, ó, uma célula de defesa, tá vendo aqui roxinha? O antígeno entrando em contato com a nossa célula de defesa, o glóbulo branco, né, Chuchu? Você lembra que é o glóbulo branco, célula de defesa. E esse glóbulo branco, depois de entrar em contato com o antígeno, que começou a fazer a arma, o Y aqui, para atacar o antígeno, a arma que se chama anticorpo. Tá bom, Chuchu? Tá bom, Érica. Então, aqui tá claro, Érica, eu confundia, eu achava que anticorpo era célula. Não,
São proteínas feitas por células, glóbulos brancos, células de defesa, fazendo aí anticorpo. Então, o corpo estranho, o antígeno, vai estimular o nosso organismo, né, os seus elementos de defesa a produzir anticorpos contra ele. Tá, isso é o básico. Mas, Érica, como agem os anticorpos, né? Será que eles vão lá matar a bactéria? Como que agem? Bom, boa pergunta, porque não é como vocês imaginam, não, Chuchu. Eu vou te mostrar aqui, geralmente não é como vocês imaginam, que eles vão provocar aglutinação, ou ainda neutralização, ou ainda outras ações eles podem possuir para nos defender contra os antígenos. Então, vamos ver aglutinação e neutralização, algo que são ações que os anticorpos fazem no nosso corpo, para entender como eles agem, por aglutinação, por neutralização. Vamos ver isso daí? Vamos, é rapidinho, Chuchu, e é bem simplinho. Eu tenho uma animação aqui para você, assim, ó. Então, bora lá, ó. Quando eu falo que os anticorpos, essas proteínas de defesa, fizeram aglutinação, essa forma de agir contra antígeno que a gente chama de aglutinação, é aglutinação mesmo, Chuchu, aglutinar. Você vai ver na animação que o antígeno, que está de roxo aqui, ó, um antígeno qualquer, que entrou no teu corpinho, Chuchu, ele vai ser aglomerado, aglutinado, vai ser, todos eles aqui, esses 4 aqui, antígenos, eles serão aglutinados pelos anticorpos, quer ver só? Vou mostrar já, num cantinho ali, ó. Então, chegou já um anticorpo, uma imunoglobulina ali, formato de Y branquinho, outro, certo? E vai, reunindo os antígenos em um grupinho, aglutinando eles ali. Para quê? Para ficar mais fácil de vir uma célula, agora sim uma célula de defesa, uma célula, por exemplo, que faz fagocitose, e fagocitar todo mundo de uma vez só. Você viu como os anticorpos agiram? Eles não mataram o roxinho, eles aglutinaram, eles colocaram todos eles aglomerados, desculpa aqui, ó, num local só, juntando eles, para ficar mais fácil para vir uma célula que fagocita todo mundo aí, né, que engloba todo mundo, para destruir esse todo mundo, o roxinho aí, né, depois disso. Tudo bem? Então, ocorreu a aglomeração dos antígenos em um mesmo local para juntar-se com células de defesa fagocitárias. Então, veja que o anticorpo não matou o antígeno, ele aglutinou, aglomerou eles num local só, facilitando a ação de células do sistema imune, que tem essa capacidade de fagocitar os antígenos e aí sim, cara, destruí-los. Outra coisa que é bonitinha que os anticorpos podem fazer, Chuchu, é a neutralização. Então, para você ver como é a neutralização que os anticorpos fazem no nosso corpo, vamos ver primeiro quando não há neutralização. Quando não há neutralização, tá, Chuchu? Então, você está vendo aqui o quê? Nessa figura, células do teu corpo, ó, 3 células amarelinhas. Lembre-se que as células têm receptores específicos para os antígenos. Então, por exemplo, aqui poderia ser um vírus, né? Então, ele tem a chave de entrada na nossa célula. Se essa molécula, isso é um vírus, um antígeno, tá? Se essa molécula dele é a chave de abertura aqui, ó, para entrar na célula, olha o que acontece, então, quando eu não tenho neutralização. O antígeno vai até a minha célula amarelinha e, destrói ela, certo? Agora, quando há neutralização por anticorpos, olha o que ocorre, tá lá um antígeno triangulinho, as células lá com os receptores para ele, olha o que os anticorpos fazem, tchanã! É como se eles tirassem dos antígenos, a chavinha que abre a nossa célula, né? Sim, então, por exemplo, aqui você teria proteínas na superfície do vírus, responsáveis por, ao encaixar com receptores da minha membrana, conseguir entrar. Mas só que não, agora não. Olha o que os anticorpos fizeram, Chuchu, eles neutralizaram as substâncias que iriam reagir com a minha célula, dando entrada para o antígeno. Olha ali como o Y, o branquinho, está uma barreira entre o amarelo e o marrom, entre a nossa célula e o antígeno, certo? Então, eu posso falar que os anticorpos preencheram os receptores de superfície do antígeno, por exemplo, um vírus, que não conseguem daí mais entrar na nossa célula. Conclusão, os anticorpos ou imunoglobulinas, eles não matam diretamente o antígeno,
mas ajudam as células do sistema imunológico a combatê-los, porque aqui mesmo, ó, quando ele foi neutralizado, eu evitei que ele entrasse na minha célula, aí vem aqui uma célula de, aí sim, célula, membrana plasmática, um glóbulo branco, vem aqui e plou, e pega esse vírus aqui para destruir ele, já que os anticorpos não deixaram ele penetrar na célula, tá mais fácil de destruir ele, tá bom? Então, certo, Chuchu, dizemos que os anticorpos são chatos, que ficam empatando aí os processos dos antígenos. São os chatão lá, os chatões bem-vindos, né? Que ficam aí empatando os processos dos antígenos que entram no nosso corpo, certo? Pergunta: quais são as células do nosso corpo que fazem a defesa contra antígenos? Não vai me falar anticorpo, hein? São glóbulos brancos ou leucócitos. São, ó, células são glóbulos brancos ou leucócitos. Ah, então, por exemplo, glóbulos brancos, como os macrófagos, que fazem fagocitose, são células de defesa? Sim, uma das formas de se defender contra antígenos, Chuchu, ó aqui as bactérias aqui, ó, tá vendo esses antígenos? É o glóbulo branco, por exemplo, o macrófago tem essa capacidade de fazer a tal, ó, blu, emitindo pseudópodos aqui, ao redor do antígeno, fazendo fagocitose. Aí, dessa maneira, englobando, né, por fagocitose, o antígeno está lá dentro, ele é destruído e restos mortais aí são eliminados. Isso daqui, Chuchu, é a fagocitose clássica, certo? Então, há alguns glóbulos brancos, se preferir leucócitos, células de defesa do nosso corpo, que fazem a nossa defesa dessa maneira, fagocitando. Outras não, outras fazem os anticorpos que você viu agora. Ah, então tem vários tipos de glóbulos brancos. Eu achava que todos fizessem anticorpos. Ah, é glóbulo branco, pronto, faz anticorpo. Não, Chuchu, alguns te defendem de outra maneira, sem fazer anticorpos. Por exemplo, fagocitando, como você acabou de ver. Caramba, da onde vem essas células, glóbulos brancos? Cara, vem lá da medula óssea. Então você pega lá os nossos ossos longos, na cabeça, na extremidade dos ossos longos, tem um tecido hematopoético ali. Então, um processo conhecido como hematopoiese faz células sanguíneas de maneira geral, não só os glóbulos brancos, ó, faz eritrócitos, faz glóbulos vermelhos, faz plaquetas, que são fragmentos de células, se você já viu, envolvidas com coagulação, faz todas as células do sangue, tá bom? Então, há dois grupos de célula-tronco aqui no tecido hematopoético. As células-tronco, que a gente chama de linfóides, elas produzem alguns dos glóbulos brancos que nós vamos estudar hoje, linfócitos T, B, enfim. E outras células-tronco que a gente fala que é de outra linhagem, da linhagem mieloide, mas que também estão ali na medula óssea, Chuchu, fazem outros tipos de glóbulos brancos, como monócitos, os macrófagos que eu vi fagocitando agora há pouco. Pessoal, para você não confundir, como são muitos nomes de células, de tipos de glóbulos brancos, Chuchu, vamos fazer o seguinte, vamos organizar? Vamos organizar, Chuchu. Mas o mais importante é você saber qual dessas aí fazem os anticorpos, que parece a letra Y lá, a proteína de defesa, cara. Isso é mais importante de tudo, Chuchu. De todos esses leucócitos aí, ó, quem faz é o linfócito B, que quando tá ativo fazendo anticorpo, ele é chamado de plasmócito. Essa tela aqui embaixo, ó, isso você precisa anotar, tá? Há vários tipos de glóbulos brancos que vêm lá da medula óssea. Mas os que fazem os Y são os linfócitos B, e quando eles estão ativos fazendo o anticorpo, a imunoglobulina, né, Chuchu, ele passa a ser chamado de plasmócito. Ok? Olha ele aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Beleza. Então, para você não confundir, Chuchu, ó, eu coloquei várias tabelas de consulta aqui como aprofundamento para quem precisar, eventualmente, em algum exercício mais difícil, porque é muito difícil de você memorizar tudo isso, vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Até hoje eu sinto necessidade de consultar essas tabelas aqui em um ou outro exercício mais difícil, né? Claro que quanto mais você guardar, melhor, mas é muito raro alguém guardar tudo isso, mas há quem guarde, né, Chuchu? Então, se você, em algum exercício, encontrar aí uma perguntinha mais específica, ó, cada nome desse é um tipo de glóbulo branco, tá vendo aqui? Você vem aqui e vai consultando, tá? Porque às vezes eles têm, todos te defendem, mas alguns te defendem
de maneira diferente do que os outros e algum antígeno mais específico do que o outro, né? Aqui eu fiz uma primeira divisão, tá vendo que tem uma divisão aqui? Esses vermelhinhos e esses azuisinhos. Então, os que tendem a fazer fagocitose, ó o macrófago aqui, fagocitar, englobar, e os que estão reunidos aqui, que têm a tendência a produzir anticorpos, ó, como os linfócitos que a gente viu, linfócitos B, ou produzir substâncias que vão ativar o nosso sistema imune de alguma maneira, mesmo que não seja anticorpo. Então, aqui vai no fight, aqui é no fight, englobando, e aqui não, aqui é tacando alguma coisa na cara dele, seja anticorpo ou alguma outra substância aí, que você vai ver comigo, tá bom? Então, é consulta, Chuchu. Ô, Érica, às vezes eu vejo lá, falando que os glóbulos brancos, os leucócitos, são divididos em agranulócitos e granulócitos. É uma outra divisão que vocês podem fazer deles, dos glóbulos brancos? Cara, então você vai lá no laboratório, coloca um corante na célula para você poder enxergar. Se ficam uns grãozinhos no citoplasma assim, corados, ó, eu falo que é do grupo dos granulócitos, simples assim. Não forma grãos quando eu coro essa célula, ela é do grupo dos leucócitos agranulócitos, como linfócitos, os próprios macrófagos, né? Que na verdade são monócitos. O monócito, quando ele está no sangue, e quando ele vai para o tecido, ele passa a ser chamado de macrófago, né? Não importa, Chu. Isso aqui é só para você ter uma ideia que a gente pode classificar os leucócitos de várias maneiras, se ficam grãozinhos ou não, ao corá-los. Aqui, ó, por exemplo, eu dividi de novo em granulócitos e agranulócitos, falando aí da defesa específica de cada um. Calma, não é para decorar tudo isso não, tá? Aqui mesma coisa, para você ir consultando, caso você encontre algum exercício mais difícil a respeito disso, porque normalmente, Chuchu, normalmente não. Normalmente, olha o que você tem que saber, não precisa ir tão a fundo assim. Normalmente, o que você tem que saber é o que eu vou apresentar a partir de agora, combinado? Mas quem precisar, tá aí no material. Simbora? Então, eles veem lá os glóbulos brancos da medula óssea e vamos agora abordar aqueles que vêm das células tronco, que a gente chama de linfóides, tá? Eles vão fazer aqui, ó, algo que eu já citei hoje, glóbulos brancos envolvidos com a imunidade celular, célula a célula, e também de lá vem os que estão envolvidos com a imunidade humoral. Será que só até aqui, cara, só no começo da aula, se eu falo em imunidade humoral, você já sabe o que vai aparecer aqui? Que fica nos humores do corpo, nos líquidos, na saliva, no leite materno, no sangue, produção de anticorpos aqui. Anticorpos. Aqui não, aqui vai ser uma defesa célula a célula sem produção de anticorpos, tá bom, Chuchu? Então, simbora? Simbora. Então, você tem lá a célula linfóide do osso, né? Na medula óssea, ela pode transformar-se, diferenciar-se, originar células T, por exemplo, células TCD4, células TCD8. Caraca, tá vários tipos mesmo de glóbulos brancos, hein, Érica? E aqui você tá vendo vários tipos de células T, cara. TCD4, TCD8, tem a Natural Killer, exterminadora natural. Olha esse nome, Chuchu, Natural Killer. Ela também é um tipo de linfócito T. O que essas células fazem? Você vai perceber na aula de hoje que elas, como fazem parte da imunidade celular, elas não produzem anticorpos. Quem produz anticorpo é o linfócito B, fazendo parte da imunidade humoral. E quando ele está ativo, ele passa a ser chamado de plasmócito. Estou repetindo isso porque é importante, tá bom? Então, essas células aqui da linhagem T, TCD4, TCD8, exterminadora natural Natural Killer, elas não produzem anticorpos. Porém, Chuchu, olha que interessante. Elas podem daqui a pouco produzir substâncias outras que não são proteínas de defesa, imunoglobulinas anticorpos. São, por exemplo, interleucinas, citocinas, substâncias que vão ativar outras células de defesa, como quem acorda o sistema imunológico. Pessoal, ó, vamos aí, entrou um intruso aqui. Mas produzir anticorpo, aquela proteína de defesa, é o linfócito B, ativo, e ele passa agora a ser chamado de plasmócito, certo? Continua com a Érica, que eu vou ainda explicar tudo isso que eu estou dizendo. Para quem quiser, tem uma tabelinha aí de consulta de cada célula apresentada, o que elas vão fazer, mas na aula eu vou explicar, tá bom? Eu vou explicar. Com uma lousa? Com uma lousa. Bora, Chuchu!
Agora sim, acorda que agora sim, engrenou a nossa aula. Pessoal, quando eu vou explicar para você a ação do nosso sistema de defesa, a imunidade, Chuchu, nada melhor do que já citar a vacina, porque a vacina, ela usar a vacina, né, como elemento para eu te explicar o funcionamento da defesa do nosso corpo. Por que eu vou usar a vacina já como elemento para explicar a defesa do meu corpo? Porque ela é feita justamente do mal. A vacina é feita de antígeno. Tá, eles vêm despedaçados, atenuados, mortos, ou uma parte, só uma proteína dele, alguma substância que eu reconheça que estimule o meu sistema imune, que eu quero entender daqui a pouco aqui. Tá bom, Chuchu? Mas, Érica, ao invés da aplicação da vacina aqui, que é o próprio antígeno, poderia ser a própria doença, o antígeno forte, a doença mesmo, sem chegar na forma de vacina fraquinha? Não, ela forte? Poderia! Então, por isso que a vacina ela é boa para explicar a imunidade do nosso corpício. Preparados? A partir do momento que o antígeno entrou no meu corpo, vem a primeira linha de combate ali, que é o macrófago. A primeira linha de combate agora, estou falando das células do meu sistema imune. Então, os macrófagos, Chuchu, eles são aqueles que fazem fagocitose. Então, aqui você vê ele já, isso aqui é um macrófago, emitindo esses pseudópodos, né, essas projeções do citoplasma, ó, tentando englobar um antígeno aqui, tá bom? Englobando ele, vem aqui dentro e é destruído, né? Só que olha o que o macrófago faz, além de fagocitar, porque isso não é suficiente muitas vezes, às vezes vem aqui o macrófago e dá conta, né? Vem uma meia dúzia, entre aspas, meia dúzia de macrófago, dá conta de acabar com os antígenos tudo, né? Mas muitas vezes não é suficiente essa fagocitose. Então ele vai lá e apresenta, o macrófago, ele apresenta partículas deste antígeno para uma outra célula glóbulo branco do meu corpo, que é o linfócito T. Lembra que tem linfócito T CD4, CD8, é o CD4, o helper, auxiliador que coloca, organiza toda a bagunça, coloca tudo em ordem daqui a pouco. Então veja que o macrófago fagocitou alguns antígenos, destruiu alguns, mas ele também apresenta. Como que ele apresenta? Ô, dedo duro, hein? Macrófago é um fofoqueiro. Ô, pessoal, chegou aqui, viu? Chegou, olha aqui quem chegou. Linfócito T. Olha, você viu quem entrou aqui? Através de partículas aqui, ó, da membrana dele, ele apresenta para o linfócito partes desse antígeno. Você acredita? Então, ele pega algumas partículas do antígeno, através da sua membrana aqui, ele apresenta para o linfócito T, CD4 helper auxiliar ou auxiliador, como quem deda mesmo o que está acontecendo. Você viu quem entrou aqui, linfócito T? Essa química entrou aqui, ó. Não é esquisito? Não é esquisito? Aí, então, eu sempre brinco, eu falo assim, linfócito T te conheço? T de te conheço? Vem cá, te conheço? Eu não conheço isso que você está me apresentando, craque. Não, é um antígeno, o linfócito T, por isso que eu estou te apresentando. Ele que reconhece. A partir da apresentação que o macrófago faz para ele, ele é o que reconhece. E a partir daí, reconhecendo aquela química estranha, cara, ele vai organizar toda a imunidade. Por isso que ele é chamado de helper e auxiliador. O que ele vai fazer, Érica? Ele vai mandar substâncias químicas para um próximo grupo de glóbulos brancos da batalha, B de batalha, de BOP, linfócito B, que faz arma. Anticorpos específicos, ativos, eles são chamados de plasmócitos. Aê, filho, gravou. Dá uma olhada, eu já tenho agora, então, Y proteínas aqui, ó, imunoglobulinas, atacando lá, neutralizando, aglutinando, lembra? Os meus antígenos. E tudo começou com o macrófago fagocitando, já destruindo alguns antígenos, mas também apresentando partículas do antígeno para o dedo duro, macrófago, ó, para o linfócito T, o linfócito T CD4, que falou, epa, não te conheço, não te conheço, partícula que foi apresentada para mim, deixa eu mandar subir. E essas substâncias químicas, cara, são comunicadores entre células. São, por exemplo, interleucinas, citocinas, e eu vou falar mais disso hoje, mas são substâncias comunicadoras entre células que vêm do linfócito T.
Então, o linfócito T, ele está botando ordem na bagunça porque ele está ativando, através das interleucinas, citocinas, substâncias que ele produz, comunicadoras, ó, outras células como o linfócito B, que, por sua vez, fazem a arma de defesa específica. Então, ele recebe o linfócito B da batalha, o da batalha, que dá tiro aqui daqui a pouco, BOP, né? Ele reconhece, através do tipo de interleucina que veio aqui para ele reconhece quem está aqui dentro, que arma ele deve fazer quando na forma de plasmócito. Tem que ser específica, é uma imunidade aqui bem específica, certo? Atenção que o linfócito B pode fazer uma outra coisa também nesse momento. Sucessivas mitoses. Ah, eu lembro, ele se transforma em células de memória que ficam guardadas no meu corpo. Yes, baby. Células de memória, cara. Então, veja, uma parte dos linfócitos B da batalha estão se transformando, se diferenciando em plasmócito, produzindo anticorpos específicos, e outra parte desses mesmos linfócitos B, cara, eles estão se dividindo, 2, 4, 8, 16, 32 células, para ficarem guardadas para sempre ou por algum tempo no meu corpo, vai que eu tenho um segundo contato contra esse mesmo antígeno. A minha defesa vai ser maior e mais rápida, porque eu já tenho células de memória guardadas, aqueles linfócitos B específicos contra aquele antígeno, que a qualquer momento, quando do segundo contato com o mesmo antígeno, eles já estão lá para se transformar em plasmócito e fazer anticorpos, neutralizando, aglomerando lá os antígenos. Nesse segundo contato, então, a defesa é maior e mais rápida. Resposta, por quê? Porque quando volta aqui do primeiro contato, alguns linfócitos B fizeram sucessivas mitoses específicos contra aquele antígeno e vão ficar guardados no meu corpo para sempre? Depende. Tem antígeno que induz células de memória que ficam lá para sempre. Eu pego a doença uma vez só por isso. Uma vez só. Catapora. Morreu. Morreu o quê? Não, calma. Morreu. Catapora. Acabou o papo. Por quê? Porque eu fico com células de memória contra o vírus da catapora para sempre. Eu peguei uma vez só. Ah, não, tem doença que eu pego mais de uma vez. Ou porque o agente patogênico é muito mutante, ele vem diferente, é como se fosse outra, como se fosse a primeira vez. Na verdade, não é o segundo contato, mas não é. É o segundo contato, mas ele está diferente, está mutado. Então, não adiantou nada essas células de memória ficarem guardadas aí. Gripe, por exemplo, é altamente mutante, cara. Eu faço células de defesa e guardo elas em células de memória, mas no ano que vem, quando esse mesmo vírus vem, é como se fosse a primeira vez, porque ele está diferente, já tem que fazer tudo de novo, aquele procedimento todo de reconhecer, bibibi, bobó, certo? Então, veja, essas células de memória, elas podem, dependendo do antígeno, ficar para sempre, inclusive, no meu corpo, ou ficar só por 10 anos, ficar por pouco tempo, mas por algum tempo elas ficam, e às vezes até para sempre no meu corpinho, tá bom? É por isso que tem aquele famoso gráfico, eles sempre pedem esse gráfico nos exercícios, Érica, a resposta primária e o segundo contato com o mesmo antígeno, a resposta secundária, que é maior produção de anticorpos, ó, e num menor espaço de tempo, mais rápida. Então, essa perguntinha você já sabe responder desse gráfico, ó. Primeiro contato com o antígeno, minha produção de anticorpos foi essa. Usei, acabou. Mesmo antígeno entrou depois de um tempo no meu corpo, sem mutação, o mesmo. Ele tá frito, porque a resposta vai ser maior e melhor e mais rápida. Por quê? A resposta secundária de anticorpos vai ser melhor. Ó, por quê? Resposta. Porque eu já tenho, no segundo contato, guardadas células de memória, que são linfócitos B específicos, contra aquele antígeno. Tudo bem? Por isso que a resposta secundária é melhor. Outra coisa, Chuchu, eu te falei no começo dessa explicação que, apesar de eu estar usando vacina para explicar a imunidade do nosso corpo, isso serve, essa explicação, para quando a gente pega a doença, para a imunidade de maneira geral. Dá uma olhada aqui, ó, não estou mais falando de vacina, estou falando quando você ficou dodói, um antígeno entrou em você, ó, veio para o seu corpo, você já sabe daqui para cá o que aconteceu. Macrófagos fagocitam, apresentam algumas partículas do intruso para o linfócito T. T te conhece? Peraí, reconhece ele, o T, CD4,
Ele reconhece essa química nova e manda sinais químicos, interleucinas ou citocinas, para outros glóbulos brancos começarem a trabalhar. Ô, pessoal, acorda aí, que o negócio, me apresentaram aqui uma coisa estranha. Essa coisa estranha aqui, ó, certo? E aí eles passam linfócitos B a fazer mitoses sucessivas para ficar guardado lá no meu corpo, se Deus quiser, e também trabalhar fazendo as armas na forma agora de plasmócito, que são os próprios anticorpos imunoglobulinas. Essa imunidade humoral, você viu, produzindo anticorpos. Porém, Chuchu, presta atenção agora, presta atenção que tá aqui embaixo, ó. Lembra que tem um outro tipo de linfócito T, não só o CD4, tem também o CD8? Ah, ele não tinha sido citado até agora, aquele que é matador citotóxico, né? Isso, porque o CD4 é o helper, é o auxiliador, o primeiro aqui, né, do Te Conheço, tá vendo? E aí acordou a galera aqui, tá legal. Mas e o CD8? O CD8, Chuchu, ele é um linfócito T, um tipo de linfócito T, que a gente não está chamando ele de helper, auxiliador, como o CD4, não. O CD8 é matador, citotóxico. Por quê? Porque ele faz parte de uma imunidade celular, célula. Ou seja, ele não está envolvido com a produção de anticorpos. Ele está envolvido com o quê, se eu chamo ele de matador e citotóxico? Matar células invadidas por antígenos. Então, é um tipo de linfócito T, o CD8, por isso assim chamado matador citotóxico. Olha por quê. Naquela tabelinha que eu deixei aqui para você, ó, que bonitinho, olha como ela ajuda, ó. Linfócito T, CD8, citotóxico matador, ele faz a destruição de células infectadas pelo vírus. Então, ele vai lá, ou, por exemplo, células tumorais, células alteradas, seja por vírus, por tumor, não importa. Ele vai lá destruir a célula que veio de órgão transplantados aqui. Quando a gente fala que a pessoa rejeitou aquele órgão que ela recebeu no transplante, é porque o CD8 do corpo dessa pessoa reconheceu aquele órgão como uma célula tumoral, como uma célula alterada por vírus, alguém do mal, e eu vou destruir a célula invadida por vírus, ou a célula que veio no transplante, produzindo substâncias citolíticas que causam a lise dessas células invadidas por vírus, ou com tumor, ou que entraram aqui transplantadas. Houve a rejeição, então. Tá vendo só? Agora essa tabela faz mais sentido na tua cachola. Olha aqui o linfócito TCD4 auxiliar, eu te conheço lá, o primeiro, comandante, viu lá? Ele que estimula linfócitos B a fazer lá os anticorpos e também o próprio CD8 matador. Por isso que ele é o helper, o auxiliar. Ele ativa outras células do nosso sistema imunológico. Essa exterminadora natural, NK, Natural Killer, ela também destrói células infectadas. As células que estão infectadas pelo vírus. Porque destruindo a célula, ele acaba sendo destruído também o próprio vírus. Tá bom? Nossa, Érica, eu tô um pouco assustadinha. Por quê? Porque, caraca, então, de repente, não pode ter algum erro aí? Prevejo algum erro, por exemplo, sei lá, começar a destruir células também que nem estão infectadas. Algum erro nisso tudo, algum problema. Claro que erros acontecem. Shit happens, não é, pessoal? Ou então produzir muita Covid-19. Tudo a ver. Produzir muita interleucina. Dá uma olhada aqui, ó. Lembra que essas substâncias aqui, ó. Vem. Aqui, ó. Essas substâncias que o linfócito T produz para comunicadores, para ativar outras células como o linfócito B, são as interleucinas ou citocinas, e se tiver uma tempestade, chamada assim, eu ouvi falar que na Covid-19 ocorre uma tempestade de citocinas, excesso dessas substâncias comunicantes aqui, e começam elas a fazer mal para o meu próprio corpo. Então, é quando o feitiço vira contra o feiticeiro. Pode acontecer, Chuchu. Por exemplo, então, o SARS-CoV-2 pode induzir o nosso corpo a esse erro aí, a gente já vai falar, tá bom? Aqui, ó, tempestade de citocinas, Covid-19, já ouvi falar que faz muito mal essa tempestade de citocinas durante o ciclo da doença Covid-19, exatamente. É o que eu estou te dizendo, é quando a gente acaba produzindo essas substâncias, esses comunicadores para ativar os glóbulos brancos, só que a gente acaba produzindo uma tempestade em excesso,
né? Então, na verdade, é um mecanismo de comunicação entre as células, né? Para ativá-las. Só que aí eu coloquei aqui para você, segue, ó. Porém, se uma tempestade de citocina ou interleucinas ocorre nos pulmões, por exemplo, os líquidos e as células imunológicas, como os macrófagos, eles podem acumular-se. É uma chamada tão grande que eles acabam, os próprios glóbulos brancos se acumulando ali, obstruindo as vias aéreas. Então, além do próprio vírus destruir os alvéolos pulmonares, os capilares, e o líquido começar a literalmente afogar a pessoa, por isso que ela não faz trocas gasosas, né? O líquido dessas células destruídas. Além disso, os próprios glóbulos brancos ali acumulam-se em excesso nas vias aéreas, resultando na morte por asfixia, uma vez que se as vias respiratórias estivessem bloqueadas, não haveria absorção de oxigênio. Então, é algo que pode cair esse ano, Chuchu, tempestade de citocinas ou interleucinas, são comunicadores, substâncias que vêm ali do linfócito T, CD4, ativando o nosso sistema imune, mas nesse caso ele induz o SARS-CoV-2 a gente a produzir muita interleucina, o que também, ou citocina, o que também é ruim para a gente, né? Tá bom? Ó, vamos focar nessa aula, Chuchu, na produção de anticorpos mesmo, aquela que é feita pelos linfócitos B, quando ativos eles são chamados de plasmócitos. Essa resposta primária e secundária você já conhece, né? Você já conhece essa curva, a primeira e a segunda curva, a primeira e a segunda resposta, na o quê? Na o quê? Onde a gente está focando agora, Chuchu, produção de anticorpos pelos linfócitos B. E isso, você já sabe que eles vão fazendo sucessivas mitoses e ficam guardados como células aqui embaixo, ó, células de memória ao longo do tempo. Isso tudo você já sabe, tá bom? Agora, o que você não sabe é que há tipos de anticorpos, há tipos de imunoglobulinas. Sim, você já ouviu falar. Você já ouviu falar em IgG e IgM, teste rápido para COVID-19, detectando IgG e IgM no teu sangue? Yes, baby, o famoso teste rápido da COVID-19, aquele que a gente pode comprar atualmente na farmácia para fazer, Chuchu. Pega uma gotinha de sangue, calma, eu já vou explicar melhor, do seu corpo, para ver se tem IgG e IgM lá. IG, imunoglobulina, anticorpos. Será que eu tenho IgG e IgM, mas eu contra o Covid? Quer dizer que eu entrei em contato com ele. Se eu produzir pela aula de hoje, eu vi. Se consta em IgG e IgM, imunoglobulinas, contra o Covid-19 no meu sangue, é porque eu entrei em contato com ele, porque no primeiro slide a Erika falou que a gente produz os anticorpos a partir do momento que eu entro em contato com ele. Então, se eu tenho a defesa, é porque ele já veio aqui no meu corpo, oxe, nem sabia, não tive sintoma nenhum, ou, aquela época que eu fiquei mal, porque a maior parte das pessoas são assintomáticas. Muitos de nós já pegamos e passamos para uma pá de pessoas Covid-19 sem sabermos. Pode ser que eu já tenha feito isso e não sei, cara, eu não tive sintoma. Mas se eu for lá fazer o teste rápido, vai ter os IgG e IgM, depois eu explico melhor, detectado lá no meu sangue. Opa, entrei em contato, nem sabia, cara. A maior parte das pessoas são assintomáticas. Então a gente está passando por esse que é um dos grandes problemas dessa doença, cara. Porque quando você tem sintomas, você já, sempre, e forte todo mundo, tipo ebola, vai, ebola. Ebola, filho, não tem essa. O vírus ebola lá da África, Chuchu, pegou 90% de chance de morrer. E porque você já fica malzão, começa a sair sangue do nariz, você fica acamado, sai xixi, sai cocô. Mano, igual horroroso, ebola. E aí você já fica isolado, só por estar mal, você já fica isolado, evitando de transmitir para outras pessoas. Você não fica por aí, igual quando com Covid, sem saber, indo para lá e para cá. Não, você fica lá malzão, já está isolando a doença ali. Né? Então, essas doenças como o Covid-19, que são assintomáticas, são justamente as mais preocupantes, cara. Justamente por ser assintomática. Que uma hora ela vai chegar em alguém que é mais suscetível a ela. Certo? Bom, e aí, Chuchu? Ô, Érica. Mano do céu, a hora que você olhar a gravação, você vai ver uma tia pulando, cara. Eu tava Desculpa! Mano, nada a ver, imagina pedir desculpa. Imagina, que foi engraçado. Ó,
Bora lá, deixa eu só ver aqui. Bom dia, João Pedro. Aproveitar aqui, ó. Letícia. Ah, deixa eu marcar rapidão do João Pedro, gente. Espera aí, Jason. Uma coisa de cada vez, eu fico doida aqui, que tem muita coisa ainda para ver, tá? João Pedro chegou, graças a Deus. Mais uma coisa aqui, desculpa, antes, deixa eu ver. É a Lê mesmo que tá querendo falar comigo, não é? É Lê? Sim, eu perguntei e o falso negativo. O que? Tipo, Ah, então eu vou falar disso, meu amor. Tá quase, tá quase. perdão. Imagina, imagina. Nossa, foi muito engraçado, cara. É que eu também, o meu áudio tá alto, sabe? Beleza, mas se precisar pode assustar a tia Érica, pelo amor de Deus. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, tá? Fica tranquilo. Então, simbora, ó. Então, vamos lá. Há vários tipos de anticorpos, imunoglobulinas. Ah, eu vou ter que decorar todas. Não, mas IgG e IgM, cara, você tem que saber, até porque, né? Tudo a ver com a Covid-19. A gente detecta esses principalmente, IgA também, mas principalmente IgG e IgM no sangue de alguém que entrou em contato, esses tipos aqui de imunoglobulina. Tá vendo que o formato, o tamanho do. Ah, é aquele Y. Na verdade, IgM é uma reunião de 5 anticorpos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, tá vendo? Mas são os anticorpos que a gente tá vendo, proteínas de defesa, tá bom? Então, as 5 classes de imunoglobulinas, sendo as principais essas aqui atualmente para a gente estudar, tá bom? Mas se você, por acaso, encontrar ou quiser, pessoa que gosta do assunto, de aprofundamento, consultar isso aqui, fio, nem eu sei, viu? Eu não sei de cor isso aqui. Cada IG desse, o que que faz no corpinho. Quando eu preciso, eu venho aqui e consulto. Nos exercícios de ensino médio, é muito raro, mas não sei a partir de agora, né, gente? Tá em alta falar de IgG e IgM contra o coronavírus. Então, não sei se a partir de agora eles vão começar a exigir essa tabela aqui. Ai, meu senhor. Mas normalmente não, né? Normalmente o que eles exigem é uma coisa que eu vou te falar daqui a pouco, tá? Mas se você precisar, ó, a ação e a característica de cada IgG não, cada imunoglobulina aí, IgG, IgA, IgM, tá aqui para você consultar, tá bom? Mas normalmente não, normalmente o que eles pedem, o que eu vou te explicar a partir de agora, tá bom? Então, simbora. Então, atualmente, quando eu dei essa aula no começo do ano, não tinha ainda teste rápido nas farmácias, se não me engano, foi em março, abril, maio, que eu dei essa aula em outra sala, não existia ainda o teste rápido disponível nas farmácias. Olha, em 5 meses, como as coisas estão andando aí para a gente, né? Então, atualmente, sim, nós temos disponível nas farmácias o teste rápido. O Érica, o PCR? Não, já confundiu. Já confundiu o PCR com o teste rápido lá da farmácia, ou que eu colho sangue e mando para o laboratório para fazer a sorologia, que chama. Não, não. PCR é um teste, e esse que eu estou falando dos IG, ó, IgG e IgM, é outro teste. Então, aqui, Chuchu, vamos lá. 2 dos principais, porque agora já outros testes de detecção de exames aí para Covid-19, mas ainda os mais utilizados são esses, o PCR e o que detecta imunoglobulinas, anticorpos no meu sangue, tá bom? Então, cuidado. Esses são os dois, de tantos outros que agora nós já temos aí. A cada semana eu acompanho muito a divulgação científica, né, Chuchu? E eu vejo o pessoal falar, um novo teste, uma nova forma de detectar se você entrou em contato com vírus. Mas dessas duas eu não posso fugir, que são as mais tradicionais. E que você ouve falar a todo momento aí na mídia, combinado? Então, quando eu falo em PCR, eu não estou falando, Chuchu, de sorologia. Eu não estou falando, quando eu falo em teste PCR, eu não estou falando em imunoglobulinas, detectar defesa, anticorpos contra o vírus que entrou no seu corpo algum dia. Não, PCR ele detecta um material genético, no caso o RNA, porque o coronavírus, o SARS-CoV-2, ele é um vírus que leva RNA. Você deve lembrar que um vírus leva D ou R como material genético, ou DNA, ou é um vírus de RNA. No caso do SARS-CoV-2 é RNA. Então é um exame, cara, que depende de mais, é biotecnologia isso aqui. Ele é um pouco mais demorado, mas ele é altamente preciso, porque ele detecta o material genético do vírus no teu corpo. Isso quer dizer que eu só consigo
detectar e usar esse exame aqui, PCR, nos primeiros dias de sintoma, até aproximadamente o 7º dia. A partir do momento que eu tive o primeiro sintoma, porque antes disso, Chuchu, o vírus já estava no meu corpo, mas eu não estava sentindo nada. Ai, dia 1 de sintoma. Ai, hoje, anota lá, o primeiro dia de sintoma. Comecei a ter tosse, aqui, ó, os principais sintomas: cansaço, congestão nasal, febre. Primeiro dia. Antes disso, ele já estava no meu corpo, mas ele estava incubado, eu não estava sentindo nada. Então, a partir dos sintomas, tá vendo aqui, Chuchu? Os dias foram passando, primeiro dia de sintoma. E aí, como ele vai, por isso mesmo eu estou sentindo as minhas células serem destruídas, eu estou tendo sintomas, ele vai se reproduzindo, ó, reproduzindo o vírus dentro do meu corpo, SARS-CoV-2, RNA viral, ele vai se reproduzindo, aí o meu sistema de defesa começa a trabalhar, a tendência é ele cair, certo? Ou eu mesma cair e morrer, não é verdade? Mas graças a Deus isso é a menor parte dos casos. Normalmente o meu sistema de defesa vai lá, eu dou uma sofrida aqui com sintomas, ou não, ou nem sinto nada, lembra? E o meu sistema de defesa vai fazer essa carga de RNA cair naturalmente com a defesa que você viu hoje, como ela é feita, né? Por isso que depois de um tempo que eu começo a detectar as armas que foram feitas contra ele no exame sorologia da farmácia, por exemplo, que é o teste rápido. Então, veja, é mais indicado esse exame PCR, que não é feito em farmácia, precisa de biotecnologia, de um aparato mais tecnológico para detectar o RNA, nos primeiros dias. Porque se eu for, olha o falso negativo da farmácia, eu vou aqui na farmácia nos primeiros dias, até o 7º, 8º, às vezes dia, eu ainda não produzi IgG e IgM o suficiente para ser detectado no exame, mas eu já estou com o vírus, eu só não produzi o suficiente IgG para aparecer no resultado. Então, eu estou com o vírus já. Mas eu fui na farmácia muito cedo fazer o teste, deu negativo. É um falso negativo, pois eu estou com o vírus. Eu só não detectei a defesa contra ele, que vem depois de alguns dias aparecendo no meu corpo e, portanto, no teste. Então, o falso negativo é isso. Eu vou lá fazer o exame, deu negativo IgG. Claro que deu negativo IgG. Você não deixou o tempo passar suficiente a ponto de você produzir IgG numa quantidade que o exame detecta. Então, a gente recomenda que você faça esse exame do teste rápido depois de 7 dias do sintoma, 8º, 9º, principalmente a partir do 12º dia, é mais indicado, que aí eu consigo ver, detectar no exame, né, essa defesa que você fez contra a entrada do vírus. Ok, Chuchu? Então, ó, tudo que eu tô falando aqui, presta bastante atenção, é para você ter uma noção do que está acontecendo, né, na pandemia, e uma noção. Ninguém vai sair especialista aqui de nada, dando resposta para todo mundo, nem eu. E uma noção de como funciona a defesa do nosso organismo. Tá bom, Chuchu? Ou seja, o que eu quero dizer é que quando você tiver dúvidas profundas a respeito disso, eu e você precisamos procurar um especialista, porque a cada semana as coisas estão mudando. Tá bom, Chuchu? Então, para a data de hoje, que fique claro, 20 de outubro de 2020, o que sabemos é isso, tá bom? Vamos mais? Ô, Érica, o PCR é aquele do SWAB, que enfia lá o... Enfia, ótimo, né? Introduz lá o tipo de um cotonetão que vai até o fundo da garganta para ver se pega um pouquinho de vírus, leva para o laboratório, detecta o RNA do vírus, né? Isso. E o teste rápido, né? Que a gente indica que você faça depois de 10 dias de sintomas, porque daí, se você tiver mesmo com o vírus, a gente vai detectar a defesa contra ele só depois desse tempo, né? É aquele lá que a gente usa uma gotinha do teu sangue lá na farmácia, dá uma lancetada no dedo, um furinho assim, igual aquele exame de diabetes, sabe, Chuchu? Para detectar IgG e IgM, esses dois tipos de anticorpos ali no teu sangue, tá bom? Então você vê lá na mídia o SUAB, né? Aquele cotonetão para fazer o PCR e pegando o sangue aqui para a sorologia. Lembre-se que há outros métodos que pode ser uma mistura desses do SUAB com o sangue e tal, mas a gente não está falando deles nesse momento, tá bom? Simbora. Ô, Érica, então se eu for lá
depois de 10 dias, aproximadamente, né? Que muito antes eu não detecto IgG e IgM, mesmo estando positiva, vai dar um falso negativo. E vou na farmácia. Aí lá pode dar que resultado, Érica? Simplesmente se tem ou não IgG, IgM? Não, chuchu. Pode dar são 4 possíveis resultados. 4 possíveis. Claro que um resultado possível é negativo IgG e negativo essa outra também defesa IgM. Negativo, negativo. Quer dizer o quê? Que eu nunca entrei em contato com o vírus? Não necessariamente, pode ser um falso negativo, né? É bom repetir esse exame daqui se você está suspeitando. Deu negativo, né? Não reagente. E não reagente IgM no resultado, pode ser um falso negativo, mesmo 10, 12 dias, se você está desconfiado, que você teve sintoma, tal, entrou em contato com alguém, repita esse exame. A gente não está falando de preço. 200 conto. Não estou falando do valor, estou falando que é indicado que você repita, se você está mesmo desconfiado, desconfiada. Que você entrou em contato mesmo com o vírus e deu negativo e negativo, mesmo depois de 10 dias, é bom você repetir depois de uma semana, para ver se não é, por acaso, um falso negativo aí. Você contou errado os dias do sintoma, certo? Esse é o primeiro resultado, negativo e negativo, mas não, de novo, quer dizer necessariamente que você nunca entrou em contato com o vírus, certo? Certo. Esse é um grande problema desse exame, as pessoas interpretarem errado. Outra possibilidade, Chuchu, é o seguinte, ó, aqui em cima. Da IgM reagente e IgG não reagente. Ou seja, positivo, tem IgM no meu corpo e não tem IgG. Mas tem essa defesa aqui, ó. Certo? Eu vou circular para você dar uma olhada. Aqui em cima, ó. Ó, bora, Jason, vem, ó. Então, constou essa defesa aqui, tá? Ou consta as duas, reagente e reagente, positivo, positivo. Ou, claro, mais uma possibilidade é constar só uma delas, só que ao invés de só IgM, como foi aqui, só IgG, tá bom? Então, os especialistas, não eu, não você, eles vão interpretar esse resultado aqui, porque deu defesa, deu defesa, deu defesa. Só que defesas diferentes, Chuchu, eles vão analisar os sintomas. Eles vão analisar os sintomas, fazer várias perguntas para vocês, tá, Chuchu? E analisar em que fase da infecção você tá. Porque normalmente, você viu o que aconteceu aqui ou não? Nos primeiros dias de contato lá com o vírus, você produz bastante, o que primeiro entra em ação é o anticorpo IgM. Depois os dias vão passando, você acaba produzindo dois tipos, não só IgM, IgM e IgG, e cada vez mais o do tipo imunoglobulina G. Até que chega num ponto, passado mais alguns dias de infecção, Chuchu, que a defesa que maior e é a mais importante para a gente que você está produzindo é aquela arma que se chama IgG. Por isso que constou ela aqui e a outra não, porque já tinha passado mais dias do contato inicial com o vírus. Então, eles vão interpretando esse resultado, Chuchu, não apenas isso, junto com os sintomas, dentre outras perguntas que eles vão fazer para vocês, pacientes, para orientação. Falar, ó, fique em casa por mais tantos dias, o cuidado que você tem, o tratamento é esse, é aquele, certo? Com a interpretação não só desse resultado aqui, e também dos próprios sintomas, etc. Tá bom? Por isso que a gente tem falado que é perigoso ter na farmácia esse teste, porque as pessoas vão interpretando elas mesmas, do jeito que elas querem, sabe? Deu negativo e deu negativo, Érica. IgG não tem no meu sangue IgM, quer dizer que eu nunca entrei em contato com o vírus. Não necessariamente, essa interpretação tá errada, cara. Certo? Bom, não há evidência de exposição ao vírus, mas não descarta a possibilidade de você ter sido infectado sim, cara. E fez o teste quando você ainda não tinha produzido o IgG e IgM. Tá bom, Chuchu? Cuidado. Aí tem aqui, ó, negativo, positivo, 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 os dois IG, ou só um e o outro não. Bom, simbora, Chuchu? Simbora. Olha que interessante aqui. Você viu, então, que nos primeiros dias, a técnica mais indicada é a de PCR, que é aquela do suave, que coloca no nariz, cotonetão, leva para o laboratório, esse não tem na farmácia,
E eles vão lá no laboratório com técnicas PCR da biotecnologia detectar o RNA, né? A carga viral lá no teu corpinho. Aí vai passando mais os dias, o que acontece? A sua defesa começa. Produção primeiro de IgM, depois vem a produção da outra arma, que é a mais importante para a gente, que é a IgG, até que fica só ela no nosso corpo. As células de memória, cara, elas produzem esse IgG aqui, certo? É quando são mais bem-vindos os testes, então, sorológicos que detectam IgM e IgG. Que mais, Érica? Que mais que você pode entrar em contato de novo com o SARS-CoV-2? Oh, malemar, entrei com uma, graças a Deus, mas o tempo vai passar e eu posso entrar de novo? Vai, não tem como, Chuchu, vai, o tempo vai passar, a gente vai entrar em contato de novo. Tomara que tenha vacina já até lá, não é verdade? E se isso acontecer, Érica, se acontecer, presta atenção aqui, ó. Você vai prestar atenção aqui? Porque isso aqui foi a primeira infecção de SARS-CoV-2. A partir daqui, segundo contato. Normalmente, quando a gente tem o segundo contato, você sabe que a resposta é mais rápida e maior. Olha, muito mais imunoglobulinas, ó, o pico onde está na primeira vez, ó, das duas. Agora, apesar de eu produzir pouca IgM, eu disse que as células de memória, elas produzem IgG, que é o principal anticorpo para a gente, então, Chuchu, produziu pra caramba, num curto espaço de tempo, ó, certo? Repare que na segunda exposição é o que você esperaria. Só que nós não. Ou seja, uma resposta maior e melhor. Só que para a Covid-19, a gente não sabe se vai ser assim. É uma doença nova. Tende a ser assim, se Deus quiser. Mas nós não sabemos. Nós ainda não sabemos direito, temos já alguma noção, mas não sabemos muito bem da capacidade de mutação dele. Vai que ele entra de novo aqui na gente ano que vem e ele está mutado. Não adiantou nada essas células de defesa fazendo IgG aqui contra ele. Mas parece que ele não é tão mutante assim, viu, gente? Ele tem, sim, como qualquer vírus, capacidade de mutação, mas os estudos estão indicando que ele não é tão... Há várias versões já dele, né? Mas não a ponto de eu falar que ele mudou meu sistema imunológico ou a vacina não vai funcionar contra ele. Não, nada tão mutante assim, pelo menos até agora, pelo menos isso, né, Chuchu? Mas nós não sabemos se a nossa segunda resposta vai ser como a gente espera que seja, maior desse jeito aqui, melhor contra ele. Provavelmente sim, né, gente? Se Deus quiser, e provavelmente sim. Mas é uma doença nova, lembre-se disso. Olha aqui que bonito! Vamos riscar? Vamos riscar, Chuchu. Ó, primeiro contato, segundo contato. Então, primeiro, olha IG totais. Totais? Todas as imunoglobulinas anticorpos somadas? De vermelho aqui, ó. É o que eu esperaria, uma primeira e uma segunda resposta, a segunda é maior. Agora, eu posso olhar esse gráfico sem analisar IG totais. Não, eu quero ver só a produção daquele que aparece primeiro, IgM, Érica. Pois não, vem aqui de azul, então. Então, a imunoglobulina M, que é a que aparece primeiro, Chuchu, ela veio bonitinha, eu usei ela, e depois, Chuchu, você viu que ela continua discreta, mesmo no segundo contato, como no slide anterior, é o verde que IgG. É o principal anticorpo nosso e que vem das células de memória. Então, por isso que aquele apareceu bastante no segundo contato, né? Tá bom, Chuchu? Guarda isso daí. Guarda isso daí. Aqui é a mesma coisa, ó. Resposta primária, produção de IgM, pouco IgG, depois é o contrário. Depois é o contrário, a gente acaba produzindo muito IgG, lembra? E bem menos IgM. Então, o IgG é o principal aí pra gente, e vem o anticorpo IgG, ó, dos linfócitos B, aqueles de memória lá que você viu hoje. Certo? Bom, isso tudo você já sabe. O que você não sabe é essa segunda parte da nossa aula, Chuchu. Essa segunda parte você aguenta? Eu aguento. Eu aguento. Por quê? Porque não veio nem soro, olha aqui, soro piscando na tela, lá embaixo, e vacina ainda. Você falou de vacina. Falei meia dúzia de coisa. Você é louco? Tem muita coisa ainda para falar de vacina e soro. Então, Chuchu, eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar o pause, vou beber água. Você também vai dar uma respirada aí, que a gente entra numa segunda fase da nossa aula aqui, soro e vacina, e é o mais interessante, também tem atualidades aqui, tá bom? Enquanto vocês estão fazendo perguntas também. Uma pequena pausa aqui para você fazer pergunta, tomar água. Tô aqui, peraí.
E aí, povo, nenhuma pergunta? Consegui molhar bebendo água, minha babada aqui. E aí, Lê, eu respondi você ou não? Você tá aí ainda, filha? Sim, respondeu. Então tá bom. Pessoal, então bora lá que agora vem sobre vacina. Ah, bem que você falou que você ia subdividir isso daqui, né? Verdade. Ó, nós começamos a aula com esse slide, só que ele estava mais curtinho, né? Eu falei de uma primeira linha de combate, que você já nasce com ela, mas ela é inespecífica, ela tira para todo lado, né? Ela não vai contra só esse tipo de antígeno. Não, ela tenta proteger você a todo custo. Seja lá quem for que tenha entrado ou queira entrar em você. Já específica, mais específica, né, segunda linha de combate, você viu que ela é adquirida em contato com o antígeno, nós vimos isso bonitinho, né? Você vai lá e faz essa defesa aqui adquirida, seja produzindo anticorpos, uma resposta humoral, ou célula a célula, ativando outras células com citocinas, interleucinas, certo? E também produzindo substâncias que matam a própria célula invadida. Olha que louco, célula a célula, tá bom? Só que a partir daqui, novidade, essa imunidade adquirida, ela pode ser ativa ou passiva. Pode ser ativa natural ou artificial. E se passiva também, repare, pode ser uma defesa passiva natural ou artificial. Então agora chegamos aqui, ó, nessa subdivisão ativa passiva, natural artificial, natural artificial. Então vamos focar nisso daqui a partir de agora. Ah, então você vai falar de soro e vacina, mais especificamente soro e vacina, sim. Então simbora. Claro que quando eu falo de soro e vacina, eu falo de imunidade artificial, não é natural, né, gente? Ah, é natural. Existiu desde sempre, é da natureza, soro e vacina. Não, o ser humano que vai lá em laboratório produzir o soro, produzir a vacina, cara. São imunobiológicos. São imunobiológicos. Olha esse termo que já apareceu em exercício. Explique o que você sabe sobre os imunobiológicos. Pô, imunidade, defesa contra agentes patogênicos, me protegendo. Soro e vacina são imunobiológicos, só que participam de uma defesa artificial feita em laboratório. Soro e vacina foram produzidos pelo ser humano. Uma imunidade artificial, portanto, mas muito bem-vinda. Né? E como é bem-vinda? Oh, meu senhor, simbora! Ué, cada onde veio aí a vacina? Fala um pouquinho da história da vacina, tá tão em alta falar de vacina e tal, né? Queria saber um pouquinho mais. Pois não, Chuchu. Peraí, a palavra. Não. O que tem a ver com vaca? Alguém sabe da história da vacina? Cara, vacina deriva do latim, que significa vaca. Mas tem a ver com vaca? Tem a ver com o animal vaca. Aham, o desenvolvimento de vacina. Meu senhor, qual é a explicação? Seguinte, você vai ter que voltar um pouquinho no tempo, Chuchu. Você vai lá voltar no século XVIII. Século XVIII, Chuchu. Yes, baby. Aí esse inglês, vamos lá para a Inglaterra, pegando a máquina do tempo. Olha que legal. Esse quadro representa o que eu vou te explicar, a descoberta da vacina, tá? Então, o Eduardo aqui, ó. O Eduardo, olha aí. Seu parceiro aqui, o Edward, Xará, né, na verdade. Edward Jenner, ele pegou, cara, inoculou, tá colocando aqui, ó, tá vendo? Num garotinho de 8 anos, pus da ferida de mulheres ordenhadoras. Não estou entendendo, não está fazendo o menor sentido, Érica. As mulheres, poderia ser homens também, nada a ver. É que por acaso eram mulheres que ordenhavam lá as vacas tudo, certo? E elas estavam com umas feridas, essas mulheres que entravam em contato com as vacas, acabavam adquirindo a varíola bovina, que é uma versão mais branda, mais amena, da chamada varíola humana, que, meu, matou muita gente ao longo da nossa história. Eu não ouço falar mais dessa doença varíola crack, não. Ela foi erradicada em 1980, cara. Não tem mais essa doença, graças a Deus. Mas até lá, ó, de lá para cá, meu Deus do céu, o que morreu de gente de varíola humana, o que acontece nessa doença? Aguarde e confia, são fortes as imagens. Deixa eu primeiro te contar a história da vacina que tem a ver com essa doença, portanto, Chuchu, tá bom? Então é o seguinte, ó,
Ele sabia, o Edward, que tinha essas duas versões de varíola. A bovina, que era, lembre-se, mais amena, mais branda, umas feridas na pele, mas não tão cruéis quanto as da varíola, a versão humana mesmo. E ele percebeu que as mulheres ordenhadoras que tinham contato com bois doentes, elas ficavam doentes, elas adquiriam a varíola bovina por contato lá com as feridas. Só que elas não pegavam, essas mulheres, a varíola forte humana. E falou, epa, epa, epa. Todas essas mulheres ordenhadoras que entraram em contato com a varíola bovina, tinha as feridas lá delas, com pus e tudo, mas era só a feridinha de nada. E nunca, nunca, nunca pegavam a versão hardcore da varíola, que é a humana. Eu tô com uma ideia aqui, eu, Edward. Eu vou pegar o pus da ferida dessas mulheres, que tem varíola bovina mais branda, enfiar, inocular no garotinho. Vem aqui, ô mulher, né? Vem aqui, garoto James Phipps. Eu vou inocular. E aí, o que acontece, Chuchu? Depois ele colocou a varíola humana no menino e o menino não adoeceu, como aquelas mulheres. Ele falou, opa, tá descoberta, então, uma metodologia aqui para proteger as pessoas. É só colocar nas pessoas vacina. É só colocar nas pessoas uma versão mais branda, um vírus atenuado, despedaçado, a vacina, Chuchu. Fraco. Que quando vier o forte, a pessoa não vai adoecer, porque ela já entrou anteriormente em contato com uma versão mais branda daquele vírus. Nascia, então, a vacina, Chuchu. Olha que sacada, gênio. Gênio. Até que de lá para cá, muita gente morreu, né? Mas muita coisa aconteceu na história da ciência. A gente melhorou a vacina, não precisa mais ficar, oh, pelo amor de Deus, pegando da ferida. Meu Deus, não. Desenvolvemos várias outras vacinas com sucesso, né? E a própria varíola, Chuchu, que causava, eu sei que as imagens são perturbadoras, mas é a nossa história, a história da humanidade, a história da ciência, Chuchu, é bom a gente conhecer. Tá bom? Então você não ouve mais falar dessa doença varíola, justamente porque, como eu disse, ela foi o primeiro vírus erradicado da história, né? A gente não tem mais nenhum caso de varíola por conta justamente do desenvolvimento de vacina. Então, essa doença atormentou a humanidade por milênios aí, filho. Nossa, mas, Érica, a pele, tudo bem, ficava assim, meu Deus do céu, as feridas e tal, um sofrimento danado, mas, entre aspas, era só a pele? Não, gente, por dentro os órgãos eram acometidos, a pessoa então morria. Claro que se a pessoa sobrevivesse, ela ficava com algumas sequelas, algumas cicatrizes na pele, né? Então, assim, se ela sobrevivesse, cara, porque erradicou muitas pessoas na história da humanidade, né? Essa foto também é perturbadora, mas ela mostra uma coisa interessante, a importância da vacina. Isso é um registro real, feito lá na Inglaterra por um médico, é uma foto muito famosa na medicina. Eram dois garotos que estudavam na mesma sala de aula, lá na Inglaterra, sendo que um era vacinado e o outro não. Adivinha qual era o vacinado, né, Chuchu? Certo? Então, dois garotos que conviviam dia após dia na mesma sala de aula, um vacinado, tchanã, e o outro não, mostrando aí a importância. Naquela ocasião, ele queria registrar e falar, gente, vacine-se, por favor, né? Porque desde então, claro, a gente sempre teve aí, digamos assim, um movimento contra a vacina, seja por medo do desconhecido, ou atualmente por ignorância mesmo. Quando eu falo ignorância atualmente, a gente vai falar mais sobre isso. Ah, vamos falar já? Vamos falar já. Vamos falar já. Ueca, o movimento antivacina está aí, pode ser até hoje, pode ser pedido na forma de redação. E aí, eu preciso ficar bem informado, bem informada a respeito disso. Gente, então você vai ter que explorar esse tema aqui, ó, liberdade de escolha versus consciência coletiva. Sabe por quê, Chuchu? Porque não é vacinar os filhos, não é uma questão de escolha, liberdade individual, como tantas outras que, graças a Deus, a gente tem que ter na nossa sociedade. Não, não. É uma irresponsabilidade social não vacinar os seus filhos, seja por motivo religioso ou de conspiração, não sei, vacina é feita para controlar o cérebro das pessoas. Cada uma, Chuchu. Para ganhar dinheiro não sei quem. Bill Gates, sempre tá o Bill Gates. Tô eu lá envolvida também, nas vacinas tudo.
Ah, porque a família Rockefeller que quer comandar a humanidade. Gente, pelo amor de Deus, eu não vou ficar perdendo tempo com isso, eu só vou dar um sinalzinho para você se informar melhor, alguns links confiáveis, Chuchu, porque não, isso não é questão de opinião. Só para você ter uma ideia como isso é sério, mas presta atenção. Ah, mas eu tenho direito de ter medo do ir lá tomar vírus, Érica. Não, calma, deixa eu explicar. Só para você ter uma ideia de como isso é sério, anote aí liberdade de escolha, quando se trata de vacina, vacinar seus filhos, versus consciência coletiva, que alguns países já proíbem crianças não vacinadas. Então, tem que vai na escola? Estou lá na escola. Cadê a carteirinha de vacinação? Tá aqui. Cheque. Vacinação, fez matrícula. Vacinação, matrícula. Não, 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 a minha família não me vacina porque sim, porque tem medo, ou porque acha que vão comandar os. Vai dar autismo? Já ouviu essa? Vacina causa autismo. Misericórdia. Então você não vai ser matriculado nessa escola, eu sinto muito, não vou matricular o seu filho aqui. Você não pode, inclusive, levar o seu filho em aglomerações, não vacinou? Tudo bem, mas só que não dá para viver em sociedade, cara. Por quê? Porque, cara, tem gente que não pode de verdade tomar vacina. Por quê? Por exemplo, vai, a pessoa está com imunossupressão do sistema imunológico, ela tem leucemia, vamos supor. A pessoa que tem leucemia, Chuchu, ela não pode tomar vacina. Porque mesmo o vírus atenuado chegando nela, ela com aquela defesa baixa por conta da leucemia, ela não pode tomar nenhum vírus atenuado, nem vacina. E aí, do lado dela, senta alguém na sala de aula que não tomou também a vacina, não porque não podia. Por que não? Porque causa autismo, essa besteira toda. E vai passar para ela o vírus. Uma pessoa que já está imunodeprimida. Então, gente, não sinto muito de escolha. A não ser que você queira escolher viver numa ilha isolada. Não. É disso que a gente está falando. A gente está falando de vida em sociedade. Está falando de saúde coletiva. A gente está falando de responsabilidade social. Essa é uma discussão mundial, você sabe, né? Seríssima. Simbora? Simbora, babies. Então, dicas aqui, Chuchu. Essa é uma primeira grande dica. Esse é um documentário um pouquinho mais extenso, mas, para quem principalmente gosta do assunto, o pessoal das medicina aí, é um documentário que fala da importância antes e depois do mundo, o mundo antes e depois da vacina da polio, sabe, paralisia infantil? Então, um documentário maravilhoso que eu indico, porque tem documentários e documentários, ainda mais do History, né? History não é 100% confiável. Aliás, nem nada é 100% confiável. Você tem que fazer uma triagem do que você vê em tudo quanto é lugar, né? Porque é da History, que é Channel, que é confiável. Nada a ver, tem um monte de besteira lá, juro. Mas esse aqui é confiável, tá bom? Outra coisa, Chuchu. Não, Érica, eu quero um vídeo mais curto, não quero um documentário, eu quero 7 minutinhos aqui, ó. Pode ser do Átila explicando as coisas? Tá, já mandei para você esse material. Existe perigo na vacina? Aqui nesse vídeo curtinho, ele fala até da onde veio essa falácia de que vacina pode causar autismo. Sempre tem que ter uma explicação de onde surgiu essa ideia idiota. É porque é idiota. Imagina, meu Deus do céu, o que tem a ver? Certo? Tem uma origem isso daí. Ele vai explicar para você aqui, por exemplo. Tá bom? Outra coisa, Chuchu, para explicar a produção mesmo de vacina, você, se quiser vídeo, fala. Opa, desculpa, bati aqui. Ops. Ô, Érica, eu queria ver como que eu queria ver um vídeo, o pessoal do Instituto Butantan todo paramentado lá com as roupinhas para não ter contaminação, produzidas, vacina tudo. Tem algum vídeo curtinho que mostra lá dentro eles produzindo? Tem, Chuchu, ó, aqui também foi, ó, vídeo do produção de vacina do Instituto Butantan. Mas para o vestibular, Chuchu, o que eles vão perguntar sobre produção de vacina? Ah, tá. Então bora lá? Qual vacina você está me perguntando? Vacina tradicional, que usa ovos embrionados, ovos de galinha, com embrião aqui, ó, de galinha. Ou as mais modernas, tipo vacina de RNA mensageiro. Ah, então peraí, Érica, atualmente o negócio evoluiu muito. Eu sempre aprendo sobre a produção de vacinas dentro dos ovos, mas essa é a produção tradicional, há outras mais modernas. Ah, inclusive contra o desenvolvimento, contra a Covid-19, eu chego lá.
Então, vamos primeiro na produção de vacinas tradicionais, chamadas de clássicas. A maior parte delas que a gente toma, tá bom, Chuchu? Por que elas são desenvolvidas dentro de ovos de galinha? Nem sabia disso, Érica. Seguinte, ó, então, bora lá? Eu vou pegar uma doença viral. Tá vendo o vírus aqui, ó? Tá vendo? Então, você concorda comigo que para distribuir para as pessoas vírus, é o que a vacina é? Ela é feita de vírus atenuado, despedaçado, mas é vírus, né, Chuchu? Ou antígeno qualquer, não necessariamente vírus. Existe vacina de bactéria, poxa, tudo bem? Mas vamos pegar o clássico que é o vírus. Eu preciso distribuir para a população vírus. Vem aqui tomar vacina, vem aqui tomar vírus. Então, eu tenho que reproduzir vírus em laboratório, claro que eu vou atenuar ele e tal, mas eu preciso deles. E como que eu reproduzo o vírus? Célula. O vírus só se reproduz dentro de célula. Então, que tal um compartimento fechado, controlado, para os vírus não saírem assim, torta direito pelo laboratório e pela cidade, portanto, né? Ovo. Gostei, porque o ovo é um compartimento fechado, super controlado, e que eu posso inocular o vírus ali nas células do embrião, que seria um pintinho no futuro, mas não vai ser, ele é um aglomerado de células, embrião, célula de pintinho, nem tem cara de pintinho ainda, gente, é embrião, aglomerado de células, que vão receber o vírus e ele vai se reproduzir nessas células. Eu estou multiplicando os vírus aqui dentro, que eu vou atenuar, que eu vou despedaçar e distribuir para a população. Então, lembre-se, utilização de ovo, porque o ovo embrionado aqui, ele é feito, então, lá dentro, um embriãozinho de células, e os vírus só se reproduzem em células. Então, ele está se reproduzindo aqui, o vírus que eu quero, daqui a pouco, distribuir na forma de vacina para a população. Ô, gente, olha a trabalheira. Olha a trabalheira. Isso quando eu já tenho ela desenvolvida. Eu estou falando a partir do momento que eu já tenho a técnica. Para a Covid-19, a gente ainda está descobrindo qual vai ser a vacina ainda. Então, aqui, Instituto Butantan produz vacina contra o vírus da gripe, aquele que a gente toma todo ano. O processo começa 18 meses antes da entrega da primeira dose. E a fabricação leva 9 meses. Pessoal, o vírus da gripe, que é a vacina da gripe, que é uma vacina que a gente já conhece, já tem desenvolvida. Leva um maior tempo, certo? Bora lá, segure essa informação. É um tema que está em alta, não só por conta da Covid-19. Não sei se você reparou na data aqui, 20 de dezembro do ano passado, filho. Não tem nenhum ano isso aqui, ó. Não tem nenhum ano. Estados Unidos aprovam a primeira vacina contra o vírus horroroso Ebola no país. Então, apesar da doença ser rara nos Estados Unidos, a Agência Norte-Americana de Vigilância Sanitária liberou a primeira vacina contra o vírus no país. E a República Democrática do Congo, lá na África, vive surto atual da doença. E eles começaram a utilizar essa vacina por lá. Então, não tem nenhum ano essa notícia. Eles ainda estão na fase de estudar a eficácia dessa vacina naqueles africanos que estão recebendo ela. Mas já é um grande passo contra o Ebola. Tá vendo aqui? E não tem nenhum ano. Vamos mais? Vamos. O Eric, contra a Covid-19 é o que tem para hoje, o que interessa, filho. Estou aqui sofrendo, né, na pandemia da Covid-19. Como é que está em andamento a vacina? Bom, Chuchu, primeiro, recomendo para você acompanhar o Instagram deste biólogo aqui, se é que eu já não recomendei ele anteriormente para você, o Hugo Fernandes. Ele é professor universitário, pós-doutor, sabe bem do que ele está falando. Ele coloca lá no Instagram dele assuntos de biologia de atualidade de maneira geral. Então, por exemplo, agora ele está postando mais sobre as queimadas no Pantanal, certo? Inclusive, ele está lá atuando no combate à queimada, certo? Registrando, falando para a gente tudo que está acontecendo lá. Então, fortemente, eu indico que você, perseguidora de sonhos, siga o Hugo Fernandes Bio lá no Instagram para saber sobre atualidades de biologia, tá bom? Então, essa sequência aqui bonitinha de slides, que tem esse mesmo formato aqui que eu vou mostrar, eu peguei dele, certo? Então, simbora? Tutorial para todo mundo que está perdido e boladão. Por que todo mês dizem que vão lançar uma vacina da Covid e nunca chega? Quais são as vacinas mais promissoras, Érica? Quais os tipos de vacinas sendo testadas? Por que tanta demora, pessoal? Bom,
Vamos com a tia Érica. Primeiro, eu disse que há tipos de vacinas. A vacina mais moderna que a gente está tentando desenvolver é a vacina de RNA, mas tem também a clássica de vírus inativo, que eu já te expliquei hoje, certo? E um terceiro tipo de vacina que está em desenvolvimento, que usa um vetor, como se fosse um transmissor de substância para a gente, que é um próprio vírus modificado. Olha que louco. Calma, eu chego lá, tá bom? Então, essa aqui, a vacina que usa o próprio material genético ela é composta do próprio material genético do vírus, que nesse caso é um vírus de RNA, né? Ela está envolvida com muita fake news, Chuchu. Coincidentemente, ontem, olha que loucura a coincidência na minha vida, ontem, enquanto eu preparava essa aula, eu recebi uma mensagem de um amigo meu, perguntando, Érico, eu recebi esse vídeo via WhatsApp, é verdade? Confio em você. Mano, falando cada besteira da vacina de RNA, porque como ela é moderna, ela é nova, não é aquela clássica do vírus inativado, é um material genético, eles começaram a inventar, cara, naquelas teorias de conspiração contra a vacina, que por ser material genético, RNA, vai mudar o nosso material genético. E não tem nada a ver, não tem nem como o RNA do vírus mudar o meu material genético, sabe? Então, se você já recebeu essa fake news ou vai receber ela ainda, pelo amor de Deus, não tem nada. E eu posso, daqui a pouco eu tenho para você, indicar os videozinhos, as fontes confiáveis, explicando melhor sobre essa nova vacina, essa nova metodologia de fazer vacina, que usa o material, se não me engano, a da Moderna dos Estados Unidos você já ouviu falar da vacina da Moderna dos Estados Unidos? Ela é uma que usa o material genético do próprio vírus para a gente reconhecer o material genético dele e se defender contra ele. Essa aqui não, essa aqui é uma versão clássica do próprio vírus inativo, né, morto, tal. E aqui já é uma outra versão bem moderna também, que usa um vírus modificado para levar o material genético do vírus SARS-CoV-2 para a gente. É como se um vírus mal fosse modificado para o bem, para levar um pedacinho do vírus que eu quero combater para dentro do meu corpo. Então, ele vai funcionar como vetor, esse vírus modificado. Geralmente é um adenovírus, tá bom? Bom, simbora comigo um pouquinho mais. Você sempre ouve falar das fases, né? Fase 1, fase 2, fase 3 de vacina. Mas repare que antes da própria fase 1, que já entra numa fase em humanos, testada em humanos na fase 1, né, uma fase clínica mesmo, antes disso tem uma fase pré-clínica, por isso que é tão demorado, cara. Eu testo primeiro em camundongos, em cobaias. Geralmente, depois disso, vem em macaco e depois em ser humano. Então, eu tenho uma fase pré-clínica antes da chamada fase 1 ainda, por isso que demora tanto. Então, na fase 1, é um teste de segurança. Pouco mais de 20 pessoas, algumas dezenas de pessoas, né, são inoculadas com a vacina para ver se ela é segura. Deu certo? Vamos para a fase 2. Agora, uma centena de pessoas, um pouco mais de 100 pessoas. É um teste de eficácia e efeitos colaterais. Deu certo? Porque se não deu certo, você volta. Não deu certo, você volta. Por isso que é tão demorado. Por isso que às vezes tem que pausar. Então vacina pausou. Estava no teste 3, já onde mais de 1.000 pessoas estavam sendo testadas. E teve que pausar. Sei lá qual foi, a de Oxford, não lembro qual pausou esses dias aí. Volta para ver o que aconteceu. Não era nada, a pessoa passou mal, não era da vacina. Volta tudo de novo. Por isso que é demorado, se chama segurança, Chuchu. Segurança, a ciência funciona assim, cara, a gente quer ter certeza, cuidado, meu, sabe? Por isso que demora. E a pessoa não sabe que tem a fase 4. Que legal, muitas delas já estão na fase 3. Só que existe a fase 4, não é a última fase 3. O pessoal sempre fala é a última, não é. A fase 4 é quando ela já está sendo distribuída para a população. Ano que vem, por exemplo, cara, quando a gente estiver tomando as vacinas tudo, a gente vai estar na fase 4. Monitoramento após aplicação na população, que pode dar algum problema nessa fase, quando já as pessoas estão tomando lá no postinho, cara. A gente, não, para com essa vacina, deu um BO aqui, descobrimos que ela... Por isso que é demorado, Chuchu. O problema é que as notícias saem de um jeito torto. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos de notícias reais que saíram. Ó, é de 2 meses atrás, tá vendo aqui, ó? Essa publicação do Hugo Fernandes é de 2 meses atrás. Não mudou nada de lá para cá em 2 meses. Tá bom, Chuchu? Nesse sentido, ó.
o seguinte, aí vem uma notícia assim, ó, peraí, é aqui que eu quero, aqui, desculpa. Vem uma notícia assim, ó, laboratório desenvolve fármaco com potencial para vacina, iniciará o protocolo em abril. Aí como que a imprensa divulga? Laboratório anuncia desenvolvimento da vacina para abril. Aí as pessoas já acham que abril vai ter vacina. Aí passou abril, nada de vacina. Claro! Quem falou que ia ter vacina em abril? De cientista? Não, os caras interpretam do jeito que quiser, lança lá para ganhar like, view, de qualquer jeito, ou não interpreta direito mesmo. Olha essa outra aqui, ó. Após testes clínicos satisfatórios, vacina potencial segue para teste de segurança em maio. A vacina vai estar disponível em maio. Não foi isso que eles falaram. Então, cara, como é na realidade, como é anunciado, tem a ver com o porquê, Chuchu, de você ficar tão angustiado, você e eu, ouvindo toda hora que, pronto, tem vacina, não tem. Tem vacina, não tem. Por isso, cara. Por isso, cara. Volta aqui. Olha só, Chuchu, que interessante. Há mais de 100 vacinas em desenvolvimento, certo? Contra a Covid-19. A maior parte está no teste em animal ainda, cara. Cerca de 20 delas, 20 laboratórios pelo mundo aí, vamos falar assim para você entender, estão na fase 1, 11 na fase 2, e somente 6, se não me engano, agora já está em 2 meses de lá para cá, mudou para 7, uma coisa assim, aqui tem a russa aqui também, a vacina russa, na fase 3, que é a fase que, se der tudo certo, já vem para a população, nenhuma está sendo aplicada ainda na população, certo? Portanto, Chuchu, as mais conhecidas são essas. Ó, a de Oxford, AstraZeneca, você já ouviu falar, na Inglaterra, a alemã da Pfizer, a Moderna, que acho que é essa que usa RNA, depois você dá uma olhadinha lá, mensageiro, as chinesas, tem também a russa, certo? Que em 2 meses atrás, a russa ainda não tinha publicado, estava um mistério ainda, não fizeram a Sputnik, né, a vacina deles, então ela não está nessa lista, mas agora ela já está aqui também, tá bom? Fase 3. Simbora? Simbora, Jason. Vem agora sim. Eu deixei disponível para você esse link da pesquisa FAPESP de julho agora, de 2020, dá uma olhada, julho, mostrando todos os caminhos que a vacina pode tomar, mas são 8 diferentes caminhos aí, ó, 8 tipos de vacinas, olha a de RNA aqui, ó, que eu estava falando para você, né, que se aplica à COVID, mas depois você lê isso com calma, que é um aprofundamento, tá bom? Links e canais seguros para você não cair nas fake news, que o RNA mensageiro vai mudar o seu material genético. Pelo amor de Deus, Chuchu. Ó, então, esse canal, nunca vi um cientista, são duas cientistas que tomam conta do canal, super renomadas na divulgação científica, a Ana e a Laura, uma é bióloga, a outra é farmacêutica, elas estão fazendo pós-doutorado, super confiável, e tem um link aqui, ó, que explica direitinho para você essa moderna vacina aí de RNA mensageiro, que não muda o nosso material genético, ela fala sobre isso lá. Esse outro canal é super confiável, ele se chama Olá Ciência. Olá Ciência. E é bem gostosinho, porque alguns vídeos são mais longos, claro, mas outros são bem curtinhos, ó, 9, 4 minutos, 8, 10 minutos, ó. Será que todas as vacinas são seguras, por exemplo, aqui, ó, para você se informar, certo? A vacina já está pronta, há uma semana atrás ele postou, ó, a vacina já está pronta, como pode ser segura? Essa é mais comprida, porque tem entrevista com especialistas, mas é um canal super confiável, Olá Ciência. E mais um, Chuchu, só que aí é mais profissa, é para quem aguenta 40, 1 hora de conversa, é o Diário da Peste, assim chamado, né? Que a Natália Pasternak organiza lá no canal Questão de Ciência, ó. Tá tudo lá no seu material, tá bom? Aí você pode confiar, eles desmascaram as fake news a respeito da doença. Bom, para acabar agora, assim, bem no finalzinho da nossa aula, Chuchu, aguenta firme, que tem mais 15 minutos, tá? E eu aguento, para perseguir o sonho, saber da minha vida, olha isso aqui, Chuchu, imunização passiva e ativa. Bem que você falou que tinha imunização passiva e ativa, mas você nem explicou direito isso, você só citou que tinha soro e vacina, né? Nem soro você falou nada ainda. Pois é, Chuchu, onde se encaixam aí as vacinas e os soros, né? No caso da vacina, ela se encaixa na defesa ativa. Por quê? Porque assim como quando eu adquiro o vírus na forma de doença, não na forma de vacina,
Eu, indivíduo, estou produzindo meus próprios anticorpos específicos, ativamente. Eu não recebi os anticorpos prontos. Não, não. Na vacina veio o quê? Antígeno. E na doença? Antígeno. Aí o meu corpo seja vacinado. O Dodói vai fazer uma defesa ativa. Vai produzir seus próprios anticorpos contra aquele antígeno, seja ele atenuado aqui ou forte aqui, mas que eu vou fazer uma defesa ativa, eu vou, cara. Se eu vou dar conta ou não, se vou precisar da ajuda de medicamento, ou se não vou dar conta, vou morrer. São outros 500, cara. Mas que eu faço meus próprios anticorpos nessas duas condições, artificial e natural, eu faço, cara. Então, defesa ativa. Indivíduo produz seus próprios anticorpos, seja de modo artificial, ao tomar uma vacina, ou de forma natural, em contato com os antígenos da forma de doença. Já o soro é uma defesa passiva. Por quê? Porque eu estou recebendo pelo soro, passivamente, forgadamente, a defesa. Então, os anticorpos, não os antígenos. O soro contra a picada de cobra, ele é feito do quê? De anticorpos específicos contra a picada de cobra, que já está instalado no teu corpo, o problema. É emergencial, então o soro não é preventivo como a vacina, cara. E de forma natural, Érica, como é que eu pego alguns anticorpos? Naturalmente, a mamãe grávida pela placenta passa os primeiros anticorpos, os primeiros IgG para você. Aliás, IgG, o G é de grávida, curiosidade, tá? E o colostro, que é aquele leite dos primeiros dias que tem uma carga de anticorpos bem grande para você, nenê. Naturalmente, anticorpos estão chegando pelo leite ou lá dentro, na vida intrauterina, no útero, através da placenta. Então, você está recebendo o quê? Defesa específica, passivamente, seja por soro, artificialmente, ou naturalmente pelo leite materno. Tá bom, Chuchu? Então, isso interessa muito para essa aula. Não vai confundir, pelo amor de Deus, o soro fisiológico, uma pitada de sal na água, outra de açúcar contra desidratação. Pelo amor de Deus, não. Não estou falando do soro fisiológico, estou falando do soro terapêutico, cara, que tem anticorpos. Que mané açúcar e sal, solução salina. Não, cara, estou falando de anticorpos, proteínas de defesa. E da onde vem o soro? Como que o Instituto Butantan faz soro? Contra picada de jararaca, aranha, escorpião, lagarta, antitetânico, não só venenos, né, contra bactérias aí do tétano, ou vírus da raiva, soro antirrábico. Repare que, então, é algo emergencial, algo que já vem para você pronto para te defender, não é preventivo, certo? Como que eles fazem esses soros? Bom, você sabe que eles usam os cavalos, né? Que são animais de grande porte, facilmente manuseáveis, eu diria, né? No trato. E aí, Chuchu, eles inoculam, por exemplo, o veneno da cobra no próprio cavalo. E ele morre? Claro que não. Eles são muito bem cuidados. Há fazendas no interior de São Paulo, onde eles criam esses cavalos muito bem, com bem-estar, não se preocupe, você que defende os animaizinhos, Chuchu, eles vão atenuar o veneno, eles vão fazer um procedimento no veneno, para que ele, inoculado no cavalo, Chuchu, faça com que o cavalo produza defesa, anticorpos, lá no soro dele, que eu vou usar para você, quando você for picado pela cobra, eu já tenho um anticorpo prontinho para você, porque se for esperar você mesmo fazer, você bate as botas, né? O veneno age muito rápido no teu corpo. Eu preciso da defesa que um cavalo fez, inoculado no meu corpo, para agir rapidamente. Ele é imediato, o soro. Não é para o futuro igual a vacina, tá entendendo? Então, esses animais são muito bem tratados, como eu disse, eles passam por revezamento na hora de doar o sangue deles. Eles passam um tempo lá sem passar por esse procedimento, para, claro, se recuperar, tudo bonitinho. Vá ver o vídeo que eu deixei para você da produção de soro pelo Instituto Butantan, tá bom, Chuchu? Então, cara, é isso. Por isso que o pessoal fala, o soro é feito com o próprio veneno. Então, mas cuidado, no início, que quando chega para mim, ó, chega o quê? Chega anticorpo, não chega veneno de cobra, antígeno, para mim. Quem recebeu o antígeno foi o veneno, ó, foi o cavalo. O veneno atenuado, ele fez anticorpo, que agora vem para o meu corpo se eu fui picada por aquela cobra.
Cuidado, não vai confundir, certo? Eu deixei o vídeo aí da produção para você. Érica, ouvi falar, atualidade, que tem um soro também em desenvolvimento, não só a vacina contra a Covid. Cara, sim, Brasilzão velho, olha que bonitinho. Então, essa notícia, só que com muito cuidado, ela tem que ser dada, porque a pessoa interpreta errado. A pessoa interpretando errado, veja. A Érica falou que já tem cura para a Covid, porque soro é curativo, né? Não, gente, meu Deus do céu, nós estamos em desenvolvimento e tem dado tudo certo, cara. Muita cautela com as manchetes aí, como você divulga tudo isso. Então, as pessoas falam, não precisa mais usar máscara, já tem soro, a Erika falou que tem soro é curativo, se eu pegar é só ir lá tomar um soro, não temos isso à disposição. Estamos em desenvolvimento, cara. Então, veja, eles estão inoculando a spike. Você lembra que tem essa proteína aqui na superfície do vírus, que abre as nossas células, eu diria assim, para poder penetrá-las? Essa proteína spike aqui? Então, essa proteína S, essa proteína spike, ela está sendo inoculada, é uma parte do vírus, horas bolas. Inoculada no cavalo, e eles têm feito uma super defesa contra ela. Super, 50 vezes mais, tá vendo aqui? De eficácia do que quando nós fazemos. Então, tudo indica que vai dar bom isso aqui, Chuchu, mas calma, está em desenvolvimento em testes e tem promissor isso aqui. Tem dado muito certo, certo? Então, calma, não é cura, mas estamos aí com o desenvolvimento de um possível soro. É a pesquisa brasileira, isso daí, viu, Chuchu? Se não me engano, é lá no Rio de Janeiro, na Federal do Rio, acho que ele vai cortar a Federal do Rio mesmo. Está desenvolvendo esse soro aí. Então, eles vão te perguntar no vestibular. Estamos tentando desenvolver tanto uma vacina quanto no Brasil um soro. Qual é a diferença entre soro e vacina contra a Covid, cara? Qual é a diferença? Tá aqui, filho. Acabou a aula, mano. Não, não vai embora, espera. Então, tudo o que você precisa saber, usar uma segunda fase, você vai escrever sobre soro e vacina, eu coloquei aqui. Obrigada de nada. Olha aqui. O que contém a vacina? Antígenos atenuados. O que contém o soro? Anticorpos. Por isso que é uma defesa passiva e não ativa como a vacina. O que provoca é curativo ou preventivo, é processo lento ou rápido, se forma células de memória sim ou não, e exemplos de vacinas e soros aí que nós já usamos na humanidade. Essas palavrinhas que eu completei aqui, tá vendo? De negrito aqui, grandão. Rapaz, você tem que levar para a prova. A vacina é profilática, preventiva. Já o soro é terapêutico, é curativo, imediato, emergencial. O problema já está instalado. Me dá ele. Isso ele é rápido. Ela não, cara. A vacina é lenta, ela vai demorar aí alguns dias para estimular o seu sistema imune a fazer anticorpos específicos. Então, você está lá na fila da vacina contra a Covid e já saiu da fila da vacina da Covid, se Deus quiser, logo ano que vem, protegido. Não, se alguém espirrar na tua cara nessa saída da fila que você tomou vacina, você não adianta, Chuchu. A vacina só vai começar a agir depois de uma semana, 15 dias no teu corpo. Processo lento. Aqui não, aqui é para agora. Vem que o veneno já tá, o Covid já tá no meu corpo, vem me curar aqui, anticorpo, tá, que o cavalo fez para mim. Certo? Outra coisa, se formam ou não células de memória, a vacina sim, o soro não, porque o que vai induzir você a fazer células reservadas lá é o antígeno, não o anticorpo, a defesa, tá bom? É por isso que ele é temporário e fugaz, cada vez que eu for picada por cobra, eu vou ter que tomar. Beleza pura, Chuchu? Agora é com você, viu, gente? Agora você vai para eles. Exercícios. Combinado, Chuchu? Os exercícios dessa aula 42, eles estão em que página? Alguém pode me dizer antes de ir embora? Porque faltam 8 minutos. Eu posso explorar 8 minutos. Eu quero mostrar em que página estão esses exercícios do módulo 42. Alguém ainda escuta? Por favor, apostila 7, abra lá. Que página é essa, Jason? Eu coloquei no mural para você a página, que agora de cabeça eu não lembro, e eu não estou com ela aqui. Eu tenho ela virtual, apostila 7. Atenção, ninguém para ajudar a tia Érica?